Deus, glória ao Senhor. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Agora sim é mais animado, né? Motivo de muita alegria poder retornar a esta casa. Estava fazendo as contas, faz 11 anos que eu prego na nossa igreja, desde quando era Efésios do Brasil. Agora é AD, Verdade Bíblica, Ministério Efésios. Mas o propósito é o mesmo, para a glória do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nobre e amado pastor Jonas. É a mesma coisa, desde quando eu conheci, só o cabelo um pouquinho mais branco, né, pastor Jonas? Não tem jeito, ficou um pouquinho mais branco. Mas eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida do pastor Jonas. Em Números capítulo 6, versículo 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito são os teus animais, o fruto dos teus animais, bendita é a tua amassadeira, bendita é a tua entrada e bendita é a tua saída, desde agora e para sempre. E quem crê assim dá glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe meu amigo Michel que me convidou. Está com um típico bigode assembleiano. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, vida da nossa irmã Noemi, casal maravilhoso. Meu grande amigo Oséias, Deus abençoe de forma poderosa. Irmã Gláucia. Aqui parece ter uma fonte de juventude, ninguém fica velho aqui. Todos estão com a mesma carinha desde quando eu conheci. Deus abençoe grandemente. Presbítero Antônio, homem de Deus. A nossa irmã Raquel, Deus abençoe grandemente, pastor Rui, pastor Ivan, todo o colegiado aqui de pastores, que Deus venha abençoar de forma profética e poderosa. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Quando eu conheci o Moisés, ele só tinha a Sofia. Foi em 2014, né? Ele se conheceu, acho que só tinha a Sofia. Aí logo veio a notícia da Heloísa. E aí depois eu cheguei em casa, eu falei para ele, tá vindo mais um de novo. E aí veio o Miguel, né? Deus abençoe toda essa família poderosa aí. Você falou que o Miguel era quietinho. Glória a Deus. Agradeço a homenagem. Foi homenagem à minha pessoa. Deus abençoe grandemente. Amados irmãos, carta de Paulo aos Efésios. Me sinto honrado em fazer parte desses 50 anos. Né? Eu preguei aí no ano 44, 45, e aqui estamos no 50 anos, para a glória de Deus. A segunda igreja que eu pastoreei, eu me lembro que quando eu cheguei para dirigir a igreja, estava no congresso do ciclo de oração. E quando eu cheguei lá no congresso, no período do congresso, faltava um mês, na verdade, e eu disse para o pastor regional, o pastor Anderson, que é o meu pastor até hoje, eu disse: pastor, a gente vai mudar lá, o pessoal está querendo fazer, acho que era 13 anos do ciclo de oração. Aí eu disse para ele, como a gente assumiu aquela igreja, a igreja passou para o nosso ministério, eu queria começar tudo do zero, porque eu estava chegando. Aí eu falei, pastor, as irmãs lá estão querendo fazer 13 anos, mas a gente está começando o trabalho, fazer o primeiro ano. Aí ele olhou para mim e disse: Miguel, faz os 13 anos. Porque quem respeita a história participa dela. Foi amém. Amém, entendi. Então a gente tem que respeitar a história. Eu quero louvar a Deus, porque eu respeito essa história de 50 anos. E para a glória de Deus eu estou fazendo parte dela aqui. Acompanho a minha esposa,
Esse ano completamos 16 anos de casado. Olha só, estamos chegando em 20 anos de casado. A gente está ficando velhos, hein? Meu Deus, experientes, na verdade. A Dudinha era uma bebê, a primeira vez que eu vim na Efésios, né? E eu lembro da primeira vez esse amado aqui, filho do pastor, né? Tocando teclado. Eu lembro, o seu mais velho, que é aquele o outro, tem um outro aqui, mas tem um ali que tem mais um, tem? Não, esse aqui é. Não, esse daqui eu lembro que tinha um que era um. Esse aqui tá tocando, já tá com Acho ele. do Arthur que ele tá Acho que é do Arthur. Que ele tá falando. Tinha um. É o Arthur, esse é seu também? Não, esse é seu. Aquele ali, o Arthur, era pequenininho. Eu não sei, acho que esse daqui nem a nascida não era, eu acho. Então era bebezinho. Olha o que Deus tem feito, tem dado crescimento esse rebanho, tá vendo? Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmãos, Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Tema glorioso. Esse ano na igreja estamos fazendo o ano de Efésios. Então, todos os propósitos, eu dirijo a Segunda da Vitória faz alguns anos lá na nossa igreja. E todos os temas estão embasados em Efésios. Fizemos já, pela graça, sois salvos. Fizemos também Efésios 13:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 14, por essa causa me põe de joelho. Estamos agora em Efésios 1:3, com o propósito, eu sou abençoado. Então, Deus tem nos abençoado muito através dessa carta aqui. Eu espero, pelo menos um pouquinho, poder ser um instrumento para que Deus abençoe a sua vida também nessa noite. Quem acredita que Deus tem uma palavra para a tua vida, dá glória a Deus. O 2, versículo de número, vamos a partir do 8 até o 10, para a nossa compreensão mais acurada, mais aprofundada. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. A tradução de Strong vai dizer: somos obra sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu quero lhe convidar, se tiver a tradução revista e corrigida, se você não tem, acompanhe aqui por gentileza. Eu quero que você leia juntamente comigo no 3, 1, 2, 3 e... porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oh, glória! Vamos mais uma vez para ficar gravado. Mais uma vez para ficar gravado. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quem é geração de propósito da glória para Jesus, pode se assentar dando glória, adorando, bendizendo. Nessa noite, compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus tem nos direcionado aqui. Irmãos, a carta aos Efésios é a carta mais eclesiológica. O que é isso? Traduzindo por miúdos, é a carta que mais trata acerca da doutrina da identidade da igreja. A carta aos Efésios é considerada uma carta co-irmã com a carta de Colossenses. Haja vista que a carta aos Colossenses trata da identidade de Cristo, que é o cabeça, e Efésios da identidade da igreja, que é o corpo. Então, assim, Colossenses sendo
a carta mais cristológica, que fala a respeito da identidade de Cristo, da sua divindade, de forma aberta, de forma poderosa. Ela deve, sempre que possível, ser lida na companhia dessa carta de Efésios, que é a carta que trata da identidade da igreja. Nunca foi tão necessário. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão à frente desse trabalho. Diga-se de passagem, estão muito bonitos aqui, com esse colete azul bebê. Se eu estiver falhando na identificação da cor, me perdoem, eu não sou tão bom assim. Segunda Noemi, azul celeste. É azul celeste? Então tá bom, do céu. A carta aos Efésios é a carta que mais tratará acerca da identidade da igreja. E em um tempo, pastor Jonas, que a igreja tem sofrido tantos ataques, você que é conectado, e eu acredito que desde o último presidente, quase todos são muito conectados hoje com a questão política do Brasil, acompanha, mesmo aqueles que outrora não sabiam nem quem era o vereador do seu bairro, hoje acompanha. E percebe muitas leis que têm sido aprovadas, que vêm para atacar, pastor Rui, a igreja de Deus. Hoje em dia, por exemplo, estão tentando aprovar uma lei que, se aprovada, a gente pregando a respeito de submissão da mulher ao marido dentro do padrão bíblico. Um padre que estiver falando isso na sua paróquia, ou um pastor na igreja, poderá ser autuado como uma pessoa que está cometendo crime. Então nunca foi tão importante, é tão fundamental, nós como igreja de Deus, sabermos e conhecermos a nossa identidade em Cristo, quem a igreja é e o que a igreja tem direito. A cidade de Éfeso é uma cidade que de fato é muito privilegiada em vários aspectos. Era uma grande potência econômica, e além de ser uma grande potência econômica, é uma igreja que foi poderosamente evangelizada, tendo como pastor daquela igreja em Éfeso, tanto Paulo quanto Timóteo, Paulo como plantador da igreja, Timóteo como pastor, João como pastor também daquela igreja. Então é uma igreja que foi pastoreada por Paulo, por João e por Timóteo, de acordo com a história. Então é uma igreja que foi muito privilegiada, com conhecimentos espirituais poderosos. E agora Paulo, ele escreve aqui uma das cartas mais emblemáticas. Paulo está preso em Roma, está aprisionado, e por vezes na sua carta nós percebemos ele dizendo que, embora ele esteja preso, a palavra de Deus não está presa. Oh, glória a Deus. Ele recebe ali as revelações de Deus. Ele escreve cartas para Colossos, a igreja de Colossenses, para Filemon, para a igreja dos Filipenses, para a igreja de Éfeso, e ele envia a carta de Colossenses, de Filemon e de Éfeso para Éfeso, através de um discípulo chamado Tíquico, que ali recebe todo aquele material e leva essas cartas com a mensagem de Deus para as suas respectivas igrejas. E já é interessante aqui que muitas vezes a gente vive fazendo campanhas pedindo a Deus que nós sejamos abençoados por Ele, para que Deus venha nos abençoar. Mas quando eu começo a ler a carta aos Efésios, eu percebo que eu não tenho que orar para ser abençoado, mas eu tenho que entender que a partir do momento que eu estou em Cristo, eu sou abençoado. Diga assim comigo: eu sou abençoado. A Bíblia diz, aqui no capítulo 1, ele começa a declarar essa nova identidade, de que nós somos abençoados. No versículo 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Eu não sei se você entrou aqui nessa noite talvez triste, talvez abatido com algum problema, com alguma circunstância que você está vivendo. Quem sabe você está apavorado com a forma que a economia do nosso país está caminhando. Quem sabe você está preocupado com o cenário político que estamos vivenciando. Mas eu quero declarar para esta geração de propósito que está aqui nessa noite que você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. No capítulo 3, nós vemos Paulo falando a respeito de permanecermos na vida de oração. O versículo 14 ele diz: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Deus do céu. O versículo 20 ele diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou do que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. No capítulo 4 ele começa a falar a respeito da unidade da igreja, dizendo que há um só Deus, que é sobre todos e sobre tudo, uma só fé, um só batismo. Ele fala a respeito da edificação da igreja através dos variados ministérios que Deus deu para a igreja. No versículo de número 1, dizendo que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e doutores, procurando o aperfeiçoamento do corpo. No capítulo 5 ele começa a convocar a igreja a se parecer mais com Deus, a imitar mais a Deus. Tem muita gente que às vezes sai de dentro de uma igreja porque olha tantos defeitos na igreja, mas eu tenho que aprender que eu tenho que olhar para Jesus, não é para o irmão que está do meu lado. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer, filhinhos, sede meus imitadores de Deus, como filhos amados, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em sacrifício a Deus e cheiro suave. No capítulo 6, a partir do versículo de número 1, a gente é convocado a honrar pai e mãe, honrar as autoridades, que é o primeiro mandamento com promessa. E no versículo 10 ele começa a dizer sobre a armadura que a igreja de Deus recebeu da parte de Deus, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, glória a Deus! Eu quero declarar fortalecimento sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Tem gente que entrou fraco, mas vai sair forte. Tem gente que entrou forte e vai sair mais forte, porque Deus está te fortalecendo. Ele começa a dizer ali, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mas no capítulo 2, ele começa a tratar mais detidamente a respeito da nossa nova vida em Cristo, da vida agora que nós devemos viver. Porque no capítulo 1 ele diz, primeiro, que Deus nos abençoou. Versículo 4, que ele nos elegeu. No versículo 5, que ele nos predestinou. No versículo 6, que ele nos fez agradáveis diante de Deus. No versículo 7, que ele nos remiu. No versículo 6, que ele abundou em tudo para conosco. No versículo 8, que ele nos deu uma herança. No versículo 9, que ele nos selou. Será que você pode dar glória a Deus por tudo isso? Eu vou repetir. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão. Ele te abençoou. Ele te elegeu, Ele te predestinou, Ele te fez agradável, Ele te remiu, Ele abundou em tudo, Ele deu-te uma herança, Ele te selou com o Espírito Santo. Isso é muito forte, porque esse selo aqui, Hernando Dias Lopes acredita ser um conceito que vem da antiga Fenícia, onde os fenícios chegavam nos mercados populares ali, e quando compravam um carregamento, seja de madeira, seja de qualquer outro tipo de espécie de matéria-prima, eles fechavam um negócio, eles fechavam o contrato de compra, e ali o comprador ia embora, mas deixava um selo naquilo que ele havia comprado,
porque qualquer um que viesse por a mão, qualquer um que quisesse comprar, entendia que ali não estava mais à venda, porque alguém já tinha pago o preço, alguém já havia comprado. Eu quero te liberar uma palavra aqui: nós não estamos à venda, já foi pago um alto preço. Podem querer pagar o valor que for, ninguém cobre o poder e o valor do sangue de Jesus. A presença de Deus aqui nessa hora. Diga assim comigo: eu fui comprado. Diga: eu fui comprado, eu fui comprado, eu fui comprado. Glória a Deus. Aleluia. E agora no capítulo número 2, ele começa a relatar qual era a nossa antiga condição e qual é a nossa atual condição. Ele diz no versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Isso daqui é muito interessante e é importante a gente entender. Por que nós devemos entender isso, meus amados? Porque a Bíblia fala a respeito de 3 tipos de morte. Eu digo 3 tipos, diga assim: 3 tipos. 3 tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte física. Eclesiastes 12, versículo 7 diz que o pó volte à terra como era, e o Espírito a Deus te deu. Tiago 2, versículo 26, vai dizer que assim como o corpo sem o Espírito está morto, a fé sem as obras está morta. A Bíblia fala a respeito de um primeiro tipo de morte, que se encerra ali o ciclo de vida e o homem é separado, seu corpo, alma e espírito. O segundo tipo de morte, porque morte no seu original sentido significa separação. O segundo tipo de morte é a morte espiritual, que nós trataremos aqui. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, aonde o homem estará separado de Deus por toda a eternidade. O que ele está tratando aqui é de um segundo tipo de morte, aonde o homem está afastado de Deus por causa do pecado. Por mais que o homem seja um bom cidadão, não roube, não mate, não adultere, cuide da sua família, cumpra o seu horário na empresa, não furte ninguém, a Bíblia diz que todos pecaram. No capítulo de Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Quem é bonzinho pecou, quem é um bom cidadão pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem, por natureza, está afastado de Deus por causa do pecado. Isaías 59, versículo 1 vai dizer: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, e a vossa iniquidade encobre o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Então a Bíblia deixa bem claro que por causa do pecado o homem está afastado de Deus, logo ele está morto espiritualmente. Paulo vai começar a descrever qual era a condição que nós estávamos. Ele diz no versículo 2: em que no outro tempo vocês andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo ele está falando para a igreja: vocês todos estavam andando assim. Mas Paulo não se exclui dessa mesma categoria, porque no versículo 3 ele diz: o qual todos nós também outrora andávamos no desejo do nosso pensamento, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas no versículo 4 ele diz o que aconteceu conosco. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, eu vou repetir: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Isso, pastorzão, que a maior tolice do ser humano é ser arrogante. A maior tolice do homem é a soberba. Porque nós estamos aqui não porque nós somos bons, mas porque Ele é rico em
natureza de outro. Ou seja, a nossa natureza estava em desobedecer a Deus. No versículo 3, a nossa natureza estava em carregar a ira de Deus. O que a gente merecia era ser destruído. Mas aquele que é riquíssimo em misericórdia. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Oh glória! Oh glória! Essa geração é a geração de propósito. Essa geração não é a geração, Michel, que vai partir para o tráfico de droga, para o movimento aí LGBT. Não, essa geração é a geração que vai pregar o Evangelho. É a geração que vai fazer diferença. Foi dito aqui, Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser ser lançado fora para ser pegado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ora, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a lamparina para se pôr embaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Não é preguiça, pregue em todo o tempo, se possível com palavras. Sabe por quê? O crente não prega mais com palavras, ele prega mais é com atitudes. Ele prega com exemplo, ele prega com testemunho. Vós sois a luz do... Versículo 8 diz qual é o instrumento que Deus proporciona para realizar tudo isso. Porque pela graça vocês são. Essa geração com propósito aqui só tem propósito porque foi salva pela graça. Porque pela graça sois salvos, por intermédio ou por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom, é dádiva, é presente de Deus. A palavra graça no grego charis, onde vem a palavra caridade, que no grego é hagapé, que é o amor benevolente de Deus, incondicional, imutável, infalível. A graça de Deus é esse meio pelo qual Deus usa para salvar o mais vil pecador. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo de número 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Por que essa graça é tão poderosa, de acordo com Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11? Porque essa graça, ela vem de Deus. Eu vou repetir. A graça é poderosa por causa da sua origem. Ela vem de Deus. A filosofia faz você pensar, mas não muda o seu caráter. Estudo faz você crescer academicamente, mas não transforma a sua moralidade e o seu caráter. A única coisa que te transforma é a graça de Deus. É a graça. É a graça. É a graça. É por isso que ninguém entende que a igreja cristã no mundo causou mais impacto que qualquer outra religião ou segmento filosófico, porque a igreja não depende de filosofia humana, ela depende da graça, que é o poder de Deus operando para a salvação de todo aquele que crê. Porque pela graça sois salvos. Essa graça é tão poderosa, meus irmãos. Por que ela é tão poderosa? Primeiro, porque ela tem origem em Deus. Segundo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação.
Essa graça também é salvadora. Isso é muito poderoso. Porque essa graça não salva apenas inteligentes, ela salva ignorantes também. A graça não salva apenas doutorados, ela salva o analfabeto. Essa graça não depende da sua capacidade intelectual. Essa graça não depende de você fazer parte de uma aristocracia, de uma família importante. Esta graça salva a família Bravanel, mas salva também a família Rodrigues, da nossa parte. Essa graça salva o Elon Musk sem aceitar Jesus. E salva o morador de rua sem reconhecer que Jesus é o único, é suficiente Salvador. A graça ela não depende de segmento étnico, ela salva japonês, salva alemão, não depende de cor, salva negro, salva branco, salva alto, salva baixo, não depende de idade, salva velho, mas salva jovem, ele só depende de que você creia, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Essa graça hoje eu quero declarar que ela entra na tua casa. Lá nos teus parentes com o coração endurecido hoje. Oh, glória a Deus! Essa graça é poderosa! Oh, aleluia! A misericórdia de Deus é muito grande, meu irmão. A gente vê pessoa criminoso tão terrível que pra gente a gente não teria misericórdia, mas a graça de Deus salva ele também! Eu estou sentindo o poder dessa graça. Aleluia! E esta graça nos capacita para suportar tudo até o fim. Até o fim. Até o fim. Quem entende essa graça não para no meio do caminho. Quem é abraçado e permanece nessa graça não vai parar no meio do caminho. Não vai parar no meio do caminho. Paulo está lá aprisionado, está apanhando, está sofrendo. Ele escreve ali a carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 12, dizendo: eu vou passar as revelações que o Senhor me deu. Eu não vou me gloriar, mas vou passar as revelações da parte do Senhor. Eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Ele foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Que assim eu me gloriarei. Mas eu orei a Deus, ele diz no versículo 6 e 7, porque em virtude das revelações que eu recebi de Deus, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a me esbofetear, acerca do qual por 3 vezes eu orei a Deus, para que me livrasse dele. Mas a resposta foi a mesma: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não vim pregar para super-homem. Eu não
que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também depois do gentil. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, mas como está escrito, o justo viverá da fé. 1 Coríntios 1:28 e 1:21 vai dizer: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O versículo 23 ele vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes, e as vis e as desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas aquele que se gloriar, que se glorie no Senhor. Glória a Deus, porque não tenho capacidade, mas a minha capacidade vem de Deus. Glória a Deus, porque você não pode, mas o seu poder vem de Deus. Glória a Deus, porque você não tem habilidade, mas a sua habilidade vem dele. É tudo por ele. Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu quero liberar uma palavra. Vai ter cura aqui nessa noite. Vai ter glória dele. Vai ter milagre. Vai ter glória dele. Vai ter salvação. Vai ter glória E aí o texto continua. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andassem. Isso é muito forte, pastor Jonas. Porque essa palavra feitura no grego é poema. Olha só, isso me chamou muita atenção. Porque existe outra palavra para a obra que é erga, ou ergon, significa obra, trabalho. Mas a palavra poema, da onde vem a palavra portuguesa poema. A palavra poema, que é feitura, no grego é poema, significa uma obra de arte. Tem gente que já entendeu. Obra-prima. Algo cuidadosamente produzido por alguém. Glória a Deus, aleluia. Então, quando ele diz que nós somos poema, ou nós somos poema, somos feitura, ele está dizendo que eu e você somos a obra-prima de Deus. Oh, Deus Santo, aleluia. É poema de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer, é como se de uma história trágica, de uma tragédia, existe até a questão, o estilo escriturístico tragédia, que a tragédia que vem da Grécia, a tragédia grega, era uma história que sempre acabava com morte. Assim era a minha e a sua vida. Era uma tragédia, mas Deus transformou em um poema. Ontem a gente teve o segundo dia do Congresso de Varões da nossa igreja. E um líder dos varões de uma das nossas congregações, ele estava lá. E é o irmão, esqueci o nome? Qual que é o nome? O irmão Daniel. O irmão Daniel era morador de rua, irmãos. Ele foi parar na rua, ele tem 60 e poucos anos de idade.
Ficou 10 anos morando na rua, pastor Luiz. 10 anos morando na rua. Aí ele disse que um dia ele estava lá na calçada e foi o irmão lá, parou de moto e começou a pregar para os moradores de rua. Ele disse, ó, se alguém quiser mudar de vida, eu venho amanhã com um carro e levo para uma clínica de recuperação. Aí ele pensou no coração, esse cara aí está de conversa fiada. Eu quero, amanhã eu venho aqui te buscar. No outro dia ele encostou o carro para buscar aquele irmão. Embarcou e levou ele para uma clínica. Deus começou a trabalhar na vida dele. Logo ele conseguiu um emprego, ainda dentro da clínica. E um trabalho, não sei se tem aqui em São Paulo, aí em Santo André tem, no ABC tem, chama frente de trabalho. Aqui tem também? Que a pessoa faz um contrato lá, não precisa ter estudo, não precisa ter nada. E é de 2 a 3 anos. A pessoa vai trabalhar, vai receber um salário mínimo, trabalha capinando. Ele começou a trabalhar na frente de trabalho. E na clínica continuou. Nesse período ele já estava no último ano na frente de trabalho, ele teve alta da clínica, porque ele já estava considerado liberto das drogas. Ele foi se mudar a algum cômodo do lado da nossa igreja. Começou a cultuar com a gente, congregar com a gente. Acabou o contrato dele, ele ficou desempregado. A igreja foi, abraçou, começou a ajudar. Um comprava carne, outro ajudava nisso, comprava alimento. E ele ali logo, ele conseguiu um emprego numa terceirizada para ficar limpando vidro dentro de escola. Mas naquele mesmo período ele fez um concurso público, irmão. Ele passou no concurso público. Ele começou a estudar, terminou o ensino médio. Fez aquele EJA, terminou. Se matriculou na faculdade de assistência social. Ele falou aqui, na onde eu estava, eu quero ajudar aquelas pessoas. Terminou agora a faculdade de assistência social. Um dia eu estou na escola bíblica dominical, sou coordenador, ele chegou lá chorando. Pastor Miguel, tem uma coisa para te falar. Pode falar, irmão. O que foi? Ele falou, eu me inscrevi para uns apartamentos lá em São Bernardo e saí do meu apartamento. Agora o que eu faço? Eu vou ficar longe da igreja, não vai dar para me mais. E vim nos cultos e falei, irmão, em nome de Jesus, pega esse apartamento, vai morar lá, porque o Deus que preparou o apartamento vai preparar carro para você vir para a igreja também. Traduzindo, agora tirou a habilitação. Funcionário público. Líder dos varões. Estava solteiro, falou, Deus já preparou uma varoa. Deus é Deus que transforma a tragédia em poema. Eu quero te convidar a se colocar em pé, porque o meu horário já foi. Eu já vou entregar a minha oportunidade. Não me falar do horário, mas eu imagino que acaba às 8 aqui o culto. Começou às 18, eu imagino que acaba às 8. Mas eu quero orar pela tua vida aqui nessa noite.